A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra. E eu já quero te convidar a se inscrever nesse canal se você ainda não está inscrito, ativar o sininho das notificações, já deixa um like aqui também nesse vídeo e inicie o seu propósito juntamente conosco, clicando na playlist a partir do dia 1º. Amém? Todos os dias temos aqui um compromisso de fazer a leitura da palavra do Senhor em vídeos de 15 a 20 minutos no máximo, e assim nós nos fortalecemos diariamente da palavra de Deus. Amém? Hoje vamos iniciar o nosso dia 208 com um livro novo, mas antes vamos orar convidando a presença do Espírito Santo para nos ajudar com a leitura no dia de hoje. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença e eu quero Te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu, pelas Tuas misericórdias que foram renovadas na manhã de hoje, Pai. Senhor Deus, neste momento nós convidamos a presença do Teu Espírito Santo para fazer essa leitura conosco. Espírito Santo, tenhas liberdade de falar aos nossos corações, nos dá entendimento e clareza para que nós possamos entender a palavra do Senhor e guardá-la na nossa mente, no nosso coração e dessa forma também propagá-la para aqueles que não conhecem. Senhor Deus, na autoridade do nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero repreender todo o levante do inimigo, Senhor Deus, toda seta inflamada, Pai, contra as nossas mentes, contra os nossos corações, querendo, Pai, nos trazer distração, nos trazer dúvida da Tua palavra, Senhor Deus. Fica conosco, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Hoje, no nosso dia 208, vamos iniciar um novo livro, que é o livro de Esdras, o 15º livro do Antigo Testamento, faz parte dos livros históricos e possui apenas 10 capítulos. E o livro de Esdras vai nos contar o retorno do povo que estava exilado na Babilônia, a volta deles para Judá. Vai falar também da reconstrução do Templo de Jerusalém e também dos esforços que Esdras teve para poder fazer aí uma reforma religiosa no meio do povo. Amém? Abra então as vossas Bíblias no livro de Esdras, no capítulo 1º. E hoje vamos fazer a leitura numa linguagem que eu acho que a gente nunca fez aqui, que é na NVI, Nova Versão Internacional, porém traduzido para o português. Tem muitas Bíblias que possuem aí essa tradução, então se é a sua, você vai conseguir acompanhar a gente aqui certinho. Amém? Então aí abram as vossas Bíblias no livro de Esdras, capítulo 1º. O decreto de Ciro. No 1º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o seu reino e também a pusesse por escrito nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, que está em Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que suba a Jerusalém, que está em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que viva, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. Este foi o inventário: tigelas de ouro, 30, tigelas de prata, 1.000, utensílios de prata, 29, bacias de ouro, 30, bacias de prata de qualidade inferior, 410, outros objetos, 1.000. Ao todo, foram 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém.
Amém, dando continuidade agora no livro de Esdras, capítulo 2. A lista dos exilados que voltaram. Estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua própria cidade, na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzan, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Esta é a lista dos homens do povo de Israel. Os descendentes de Parós, 2.172, Cefatias, 372, Ará, 775, Paate-Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.812, Elão, 1.254, Zato, 945, Zacai, 760, Bani, 642, Bebai, 623, Asgade, 1.222, Adonicão, 666, Bigvai, 2.056, Adim, 454, Ater, por meio de Ezequias, 98, Bezai, 323, Jora, 112, Razum, 223, Gibar, 95. Os das cidades de Belém, 123, Netofate, 56, Anatote, 128, Asmavete, 42, Criate Jearim, Quefira e Beerote, 743, Ramá e Geba, 621, Micmais, 122, Betel e Ai, 223, Nebo, 52, Magbis, 156, o outro Elão, 1.254, Harim, 320, Lode, Hadid e Ono, 725, Jericó, 345, Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os descendentes de Gedaías, por meio da família de Jesua, 973. Imer, 1052, Pazur, 1247, Harim, 1017. Os levitas, os descendentes de Jesua e de Cadmiel, pela linhagem de Rodavias, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 128. Os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Hatita e Sobai, 139. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Razuva, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Hagaba, Acube, Hagabe, Salmai, Hanã, Gidel, Gaa, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uza, Pazéia, Bezai, Asná, Meunim, Nefuzim, Bequebuque, Racufa, Haru, Baslute, Meida, Harza, Barcos, Císera, Tamar, Nesias e Ratifa, os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Ratil, Poquerete, Razebaim e Ami. Total dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Harza, Querube, Adã e Imer, mas não puderam provar que as suas famílias eram descendentes de Israel. Os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 652. Entre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Racós, Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade e que era chamado por aquele nome. Eles examinaram os seus registros genealógicos, mas não conseguiram achá-los, por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador determinou que eles não comessem os alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. A comunidade reunida totalizava 42.360 pessoas, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras. Possuía 736 cavalos, 245 mulas,
435 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a construção do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 61.000 dáricos de ouro, 5.000 minas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os músicos, os porteiros e os servidores do templo estabeleceram-se nas suas próprias cidades, bem como alguns do povo e os demais israelitas. Glória a Deus, leitura de hoje concluída com sucesso, que o Senhor continue abençoando a sua vida e te firme nos seus caminhos para que amanhã você esteja novamente aqui conosco para mais um dia do nosso propósito. Amém? Vamos orar então agora agradecendo ao Senhor. Senhor meu Deus e Pai querido, Senhor, nós te damos graça por tudo quanto o Senhor tem feito, irá fazer em nossas vidas, Pai, porque nós cremos que tudo aquilo que o Senhor promete, o Senhor é fiel para cumprir. Deus, eu te peço, Pai, continua firmando os nossos pés na rocha que é Jesus. Espírito Santo, toma as nossas mãos e não permita que nós venhamos desviar nem para um lado, nem para o outro, mas que venhamos andar em retidão pelo caminho que o Senhor preparou para as nossas vidas. Pai, eu te dou graça, Senhor Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua bondade, pela oportunidade, Senhor Deus, que nos é dada para te servir, Deus. Pai, obrigada por tudo, Senhor. Continua conosco, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida e até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.